Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão assistindo neste momento a mais uma aula de leitura de notícias em língua portuguesa para estrangeiros. Nessa nossa notícia de hoje, vamos aprender um pouco de vocabulário relacionado a movimentos e também relacionado à imigração. Essa notícia foi retirada, ou seja, ela foi obtida no site da BBC Brasil. E o título dela é Cresce total de brasileiros barrados em fronteiras na União Europeia. Cresce total de brasileiros barrados em fronteiras da União Europeia. Primeiro, para esse título, a gente tem aqui cresce total, cresce, ou seja, aumenta, né? Cresce significa aumenta, eleva o número, e geralmente quando a gente fala cresce o total, a gente está falando de um número. Em um número, por exemplo, o crescimento do vocabulário, por exemplo. O crescimento do vocabulário é lento. Significa, nós aprendemos poucas palavras todos os dias, então tem que ter paciência para poder aprender o vocabulário direitinho. Se cresce o total de brasileiros barrados em fronteiras da União Europeia, nós temos aqui outra palavra boa, barrados. Barrados, a gente tem uma palavra relacionada, por exemplo, uma pessoa que é barrada, né? Significa que tem, aliás, isso tem a ver com barra, barreira, um bloqueio ou um impedimento. Quando alguém é barrado em algum local, significa que essa pessoa não pode entrar em algum local. Por exemplo, fui barrado na porta da festa porque não tenho 18 anos. Tenho 17. Né? Tenho 17. Ou 16 anos, pronto, melhor. Tenho 16 anos de idade. Então, se eu tenho 16 anos de idade, muito provavelmente eu vou ser barrado em todas as festas. Você também pode ser barrado de entrar em um país. Por exemplo, se você não tiver os documentos, quando você entra em algum país, a polícia vai falar com você e dizer, olha, infelizmente você não pode entrar no nosso país porque você não tem os documentos. Então, você é barrado na fronteira. Que é justamente o que está acontecendo com os brasileiros, de acordo com essa notícia. De acordo, aqui é como em inglês que a gente fala according to. E no mandarim é como quando a gente fala, por exemplo, chen. Então, de acordo com essa notícia, cresce o total de brasileiros barrados em fronteiras da União Europeia. Não é uma notícia muito legal, mas por que isso está acontecendo? Vocês vão descobrir mais dentro do texto. Mas, antes de continuar, a gente tem um intertítulo aqui. A gente sempre tem... Quando vocês lerem notícias em português, eu sugiro sempre ler o título da notícia e essa pequena chamada aqui. Em um grupo de WhatsApp chamado Rumo a England, um paulistano de 41 anos escreve: Pessoal, estou no ônibus de Paris para entrar em Londres. Será que entro? Não sei. Mas vamos ver o que aconteceu com essa frase. Em um grupo de WhatsApp chamado Rumo a England, um paulistano de 41 anos escreve. Essa parte aqui, essa palavra, é muito utilizada em português, especialmente em português escrito. Quando a gente diz rumo a, e sempre um local ou uma meta, um objetivo. Pode ser qualquer um dos dois, né? Ou um local ou uma meta objetivo. A gente quer dizer que a gente está na direção, a gente está se movendo na direção desse local ou desse objetivo. Por exemplo, uma viagem rumo ao deserto do Saara.
Tem gente que gosta de fazer viagens rumo ao deserto do Saara. Uma jornada rumo às estrelas. Essa daqui é o que os seres humanos estão tentando fazer agora. Estão tentando viajar para outros planetas. Então, é uma jornada rumo às estrelas. E a gente também tem esse uso de rumo para um objetivo. Por exemplo, quando o Brasil estava na Copa Mundial, a gente falava, mais uma vez, rumo ao Hexa, que seria rumo aos 6 prêmios, aos 6 prêmios da Copa Mundial, a Copa do Mundo, né? Então, rumo. E só para vocês verem aqui, a gente tem muito rumo botar aqui, rumo ao Hexa. Tem muitos vídeos que a gente fala assim, infelizmente não chegamos ao Hexa, mas ainda estamos rumo ao Hexa. Tem até uma música que eu vou deixar nos comentários desse vídeo aqui. Então, ele disse, aliás aqui tem, rumo a England. Para onde é que esses brasileiros estão indo? Eles estão indo para Inglaterra. Então, eles estão rumo à Inglaterra. Eles estão indo rumo à Inglaterra. Eles estão indo rumo à Inglaterra. Tem que ser maiúsculo. Inglaterra. E vocês estão estudando português rumo à fluência. Rumo à fluência. Certo. Então, ele continua aqui. Pessoal, estou no ônibus de Paris para entrar em Londres. Será que entro? Esse será que entro, essa expressão, será que, também é muito utilizada em português, especialmente português falado, português coloquial. E aqui, será que é mais ou menos, eu não sei, mas gostaria de saber. Por exemplo, eu quero visitar uma amiga minha, mas eu não sei se ela está em casa. Então eu vou dizer, será que a Maria está em casa? Então, será que a Maria está em casa? Não sei. Talvez ela esteja, talvez ela não esteja, mas eu estou querendo saber. Será que? Provavelmente, se eu perguntar, será que a Maria está em casa? Outra pessoa vai dizer, não sei. Liga para ela. A gente diz muito isso. Não sei, liga para ela, manda uma mensagem, né? E esse grupo de WhatsApp, de acordo com a notícia, tem muitos brasileiros perguntando notícias, perguntando por informações, pedindo por informações para ir para a Inglaterra. Temos aqui 2 pontos, como eu disse. Primeiro, barrados na fronteira, sobre imigração. A gente também tem rumo a algum lugar, com o sentido de com destino a algum lugar. A gente pode até colocar aqui com destino a algum lugar ou alguma meta. E a gente ainda tem mais uma coisinha que eu vou colocar aqui. Além do será que é para um português geral, tem só mais um ponto que eu gostaria de falar aqui. Por que esses brasileiros não podem entrar na Inglaterra? Esse grupo de WhatsApp é formado por brasileiros que querem morar e trabalhar no Reino Unido, mas não têm permissão de trabalho ou cidadania europeia. Quando você tem cidadania de um país ou de uma região, significa que você é cidadão daquele local. Que é a cidadania, qualidade ou o estado de ser cidadão, né? A gente pode falar por assim dizer. Estado de ser cidadão. Por exemplo, eu sou o professor Eliakim, sou cidadão brasileiro. Muitos brasileiros que viajam para o exterior acabam adquirindo dupla cidadania. Então a gente pode colocar aqui, adquirir dupla cidadania. Significa,
esse brasileiro ou essa pessoa agora é cidadão de 2 países. Por exemplo, no Brasil a gente tem muitos ítalo-brasileiros. Ítalo-brasileiros, que significa brasileiros com relações com a Itália. Né? São brasileiros descendentes de italiano. Pessoal, hoje está uma chuva aqui. Então, a gente também pode falar sobre franco-brasileiros ou nipo-brasileiros. Tem muitos países que permitem a dupla cidadania. Outros países não permitem a dupla cidadania. Por exemplo, no caso da China, ou você é chinês ou você não é chinês. Não tem como ter dupla cidadania na China. E adquirir, essa palavrinha aqui, é uma palavra muito boa para vocês colocarem no vocabulário de vocês, porque significa obter, ganhar. E às vezes também significa comprar. Por exemplo, adquirir um computador. Um computador, por exemplo. Tem muita palavra boa aqui. Então, o grupo é formado por brasileiros que querem morar e trabalhar no Reino Unido, mas não têm permissão de trabalho ou cidadania europeia. Então, como é que esses brasileiros fazem para continuar lá? É isso que vocês vão ver na notícia. Então, nessa notícia vocês vão ver muitas informações sobre o porquê que os brasileiros estão sendo barrados. Por exemplo, por que as pessoas são barradas. A gente tem aqui, por exemplo, sempre leiam o primeiro parágrafo. Por que eles não podem entrar, por exemplo, aqui? Eles não têm passagem de volta, dinheiro suficiente para ficar no país durante o período, comprovante de hospedagem, passaporte válido por no mínimo 3 meses ou comprovante de trabalho ou renda no Brasil. Então, temos várias razões por que os brasileiros são barrados na Inglaterra e em outros países, mas agora eu também queria saber a opinião de vocês. Por quais motivos as pessoas querem imigrar? Qual é a sua opinião sobre isso? Você já é imigrante ou você gostaria de morar em outro país? Deixe as suas opiniões nos comentários que eu vou ler cada uma delas e fazer observações a respeito disso também. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Se esse vídeo foi útil, curtam esse vídeo para dar uma ajuda, né? Curtir significa dar um like, como a gente fala muito em português. Assinem o canal, fazer uma subscrição, ativem o sininho para saber sempre quando um novo vídeo aparecer e visitem sempre periodicamente o site www.portuguesewitheli.com, que nele eu vou postar sempre alguma informação extra sobre ou o vídeo que eu posto ou uma nova atividade que a gente tem, alguma coisa para sempre melhorar o seu português. Muito obrigado e até a próxima!